Olá, que alegria estarmos aqui novamente no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. E hoje vamos refletir sobre uma lição de Emmanuel, né? Está aí na nossa tela, Somos de Deus, lição 84 do livro Vinha de Luz. Vamos então orar para darmos início às reflexões. Senhor Jesus, uma vez mais te buscamos, porque compreendemos, Senhor, que somente indo em busca da verdade que nos liberta, seremos capazes de sermos páginas vivas do Teu Evangelho. Portanto, rogamos que nos inspire a todos, Senhor, para que nossa compreensão e sentimentos se permitam penetrar pelo Espírito que vivifica. Que assim seja. Muito bem, a lição é baseada na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus. Então vamos ao texto. Né? Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vejamos que nós já temos aqui material para reflexão. Né? O primeiro recorte que nós queremos fazer aqui é quando João nos convida a não crer em todos os espíritos, mas antes a provar se os espíritos são de Deus. E vejamos, minhas amigas e meus amigos, hoje, qualquer indivíduo pode criar um canal no YouTube ou pegar a sua página do Facebook ou do Instagram, abrir esta página, fazer uma live, fazer leituras ou interpretar livros, textos e dizer que é espírita, dizer que é do Evangelho, dizer que é de Deus, dizer que é do amor. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não é? Mas esta fala é, na verdade, fala de Deus? Esta fala representa realmente, em essência, em espírito e verdade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Esta fala é realmente uma fala, essa interpretação, ela é acolhedora? Ela é esclarecedora, ela é libertadora de culpa, porque este é o aspecto do Evangelho. O Evangelho é o consolador, né? O Espiritismo é o consolador prometido porque explica as verdades que Jesus muitas vezes teve que nos deixar de forma velada, né? Então veja, quando João diz que conhecer o Espírito de Deus é quem confessa Jesus Cristo na carne, significa compreender que são aqueles indivíduos que se esforçam para viver o Evangelho. E nesse esforço de viver o Evangelho, combatendo em si as suas más inclinações e se esforçando para se transformar moralmente, conforme Kardec registrou no capítulo 17
de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele classifica os verdadeiros espíritas? Ora, aquele que confessa Jesus nas suas atitudes, né? Esse daí de Deus. E aquele que fala de Jesus, mas não confessa Jesus nas suas atitudes, esse é o anticristo. Aqui João faz menção aqui na sua epístola, né? No trecho que nós estamos estudando. E detalhe que ele nos alerta: se prestarmos atenção no discurso e na prática, nós vamos ver que eles falam do mundo, falam das coisas da matéria, né? Falam de Jesus, mas estão focados no aqui e no agora. Falam de Jesus, mas são materialistas. Falam de Jesus, mas estão em busca do poder temporal, estão em busca da influência, estão em busca do capital político, do capital social, do capital financeiro, o que é incoerente com a fala de Jesus, que, apesar de não criticar a matéria, por entender que nós necessitamos dela, é muito claro ao nos deixar a meta de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não buscar o reino de Mamon, o reino da matéria. Não é? Então, João já nos faz apontamentos dizendo que aqueles que se esforçam para amar, nos seus variados aspectos, o amor compreensão, o amor tolerância, o amor que ergue, o amor que acolhe, o amor que cuida, o amor que cura, o amor que edifica, não é? Esses estão nascendo em Deus, estão nascendo no amor e, portanto, são de Deus. Compreendido isto, né, nesse primeiro contexto, né, vamos então ao texto de Emmanuel, né? Então, a lição 84, somos de Deus, nós somos de Deus, João, primeira epístola, capítulos de 4 a 6, Emmanuel diz assim: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade... A ansiedade toma-nos o ser e julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E aí nós vamos fazer aqui o primeiro recorte, né, na fala de Emmanuel, que é esse que está aí na nossa tela, né? Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam os círculos menos elevados,
da vida aos quais ainda pertencemos. Emmanuel está nos dizendo que nós enfrentamos forças, e me recordo aqui de Paulo na Epístola aos Romanos, não é? Quando ele diz que ele identifica em si uma lei, que ele vai chamar de lei do pecado, não é? Que é a lei de quando nós estamos reencarnados e sofrendo toda essa influência da matéria, a influência do meio, a influência espiritual inferior, que nos convida, nos compele à manutenção dos vícios e das paixões, do egoísmo, e de outro lado, o evangelho que nos convida ao superior, ao nobre, aquilo que é sublime. E não é fácil, porque nós trazemos séculos e séculos deste materialismo, né? Dessa sensação que nós somos matéria e que é preciso gozar a vida. Vejam que nós somos estimulados a isso, né? Nós somos estimulados a consumir, nós somos estimulados a dar importância ao corpo, à aparência do corpo. Nós somos estimulados a sermos vencedores, a sermos os primeiros, a sermos importantes, a sermos admirados, a sermos os vencedores. Isso tudo são sensações, são viciações que nós trazemos do passado e que não é fácil nos libertar dessas viciações, porque o meio nos estimula intensamente para a manutenção deste estado de coisas. Vejamos que em O Livro dos Espíritos, né, nós vamos encontrar na questão 917 o espírito Fénelon nos falando disso. Kardec pergunta aos imortais qual é o meio de destruir-se o egoísmo. Observemos a resposta de Fénelon. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções e alegorias. Nós podemos perceber pela resposta de Fénelon que nós somos uma sociedade egoísta. Nós educamos para o egoísmo na medida em que nós estimulamos a competição, estimulamos a comparação, na medida em que nós ignoramos as peculiaridades do indivíduo, da criança que estamos educando, para que ela tenha as características que a sociedade exige dela. Então, percebamos que o nosso sistema educacional privilegia os números uns, os gênios, aqueles que obtêm um destaque intelectual fantástico, muito acima da média. Percebamos como a nossa sociedade cultiva o QI, o coeficiente de inteligência. Percebamos que nós mesmos, enquanto movimento religioso, temos expressões de admiração muito claras por indivíduos que demonstram uma capacidade de memória acima da média, uma capacidade de fazer links com o conhecimento que adquiriram nos livros, construindo raciocínios apurados. Percebamos que nós falamos, nossa, o fulano é extremamente inteligente, que memória o fulano tem, ele não se esquece de nada, que conhecimento ele demonstra, ele cita perguntas, capítulos, versículos, itens
E daí, se nada disso se transformar em sentimento, em caridade, em acolhimento, em amor? Quantas e quantas vezes nós nos perdemos nas existências passadas, nas vidas passadas, porque privilegiamos a inteligência em proveito próprio e nos esquecemos do sentimento. Né? Então, ainda no movimento espírita, nós encontramos essas admirações, esses afagos ao ego, esses elogios perniciosos, que têm muito mais o efeito de agitar a vaidade, de fazer crescer a vaidade, do que talvez o seu objetivo de impulsionar, de incentivar o indivíduo a ampliar aquele progresso intelectual que nós estamos visualizando. E muitas vezes aí tem ciladas, armadilhas que nos prendem exatamente naquilo que deveríamos nos libertar. Desses vícios morais, desses prazeres decorrentes da vaidade, do orgulho e do egoísmo. E isso muitas vezes é feito de maneira deliberada. Observemos uma outra questão que Kardec dirige aos imortais, a questão 465, quando ele pergunta assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Percebemos? Quando companheiros de ideal vêm e nos exaltam as qualidades, não é? Falam que nós somos evoluídos pelo verbo, pela memória, pela inteligência, muitas vezes nós estamos caindo numa cilada. A cilada da vaidade, a cilada do orgulho, a cilada de nos sentirmos superiores aos outros. E quando nos sentimos assim, percebam, eu não preciso me esforçar para combater as minhas más inclinações, porque me dizem que eu sou superior. Me dizem que eu tenho uma memória prodigiosa. Me dizem que a minha oratória é brilhante. E aí eu me mantenho no nível inferior e distanciado de Deus. Cilada, armadilha. O que demonstra que nós não nos autoconhecemos. Por isso permitimos que o elogio alheio às vezes cause um estrago na nossa programação reencarnacionista, na possibilidade real de progresso que tínhamos, mas nos deixamos levar por elogios que talvez atestassem um momento e não a nossa realidade psicológica, não aquilo que somos. Não é? E Emmanuel então continua: apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. E como nós estamos vendo aí na figura do slide, não é? Nós temos aí o mito de Adão e Eva e a perda do paraíso. E aí nós muito rapidamente aqui vamos citar, né, para nós entendermos a fala de Emmanuel, né? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, ou do Velho Testamento, como nós chamamos,
Ali nós temos os dias da criação, não é? E temos então Deus criando o jardim de Éden. Então Deus cria Adão, depois cria Eva, né? Coloca animais, árvores frutíferas, enfim, é o jardim das delícias, o jardim do paraíso, o jardim de Éden, e não do Éden. Que se fosse do Éden seria de alguém, né? Então é o jardim de Éden. Então Adão e Eva estão ali, Deus cria uma lei. Deus diz a eles: vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, menos da árvore que está no centro do jardim de Éden, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse simbolismo, o que é que nós temos? Nós temos que Deus criou uma lei e que as suas criaturas necessitam obedecer essa lei para serem felizes. Então veio, enquanto Adão e Eva não comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viviam em harmonia com a natureza no jardim de Éden. Viviam em harmonia com os animais, com as plantas, né? Deus estava na presença deles e eles não se sentiam envergonhados por estarem nus. O nus aí não é nu fisicamente, né? É nu psicologicamente. Ou seja, eles não tinham nada que esconder porque não tinham culpa. Não sentiam culpa. Quando a serpente induz Eva a comer o fruto e depois, consequentemente, Adão também come, o que existe aí? Uma desobediência à lei de Deus. E o que é que os espíritos dizem lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda as leis morais, no capítulo 1, quando Kardec estuda a lei divina e natural, todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele é infeliz. Então, quando Adão e Eva desobedecem à lei de Deus, eles começam, né? E aí é um modelo, é um símbolo, a humanidade entra num sofrimento. O que acontece depois? Eles passam a sentir culpa, passam a sentir vergonha. Caim mata Abel, e aí a sequência do Velho Testamento é uma sequência de escalada, de aumento do mal. De crimes, de assassinatos, de guerras, de mentiras, de corrupção, de manipulações. Então, esse é o resultado do nosso apartamento, né, de estarmos apartados de Deus, separados de Deus, distantes de Deus, de termos desobedecido a Deus e de continuarmos desobedecendo a Deus. Ora, se Deus é amor, conforme João Evangelista nos falou ainda há pouco, toda atitude que nos distancia do amor é uma atitude que nos distancia de Deus. Então vejamos como é que nós nos mantemos distantes de Deus, apartados dessa paternidade celeste. Vamos lá? Ó, cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. Ou seja, continuamos negando a imortalidade da alma, continuamos negando a reencarnação, continuamos negando a comunicabilidade dos espíritos, continuamos negando a paternidade celeste, continuamos negando a pluralidade dos mundos habitados. E esses 5 princípios que nós colocamos aqui, os espíritos vão chamar de verdades espirituais básicas. Por que que elas são básicas? Verdades espirituais básicas. Porque só há vida real em cima, assentado, desenvolvida a partir dessas verdades, mas o homem que apartou-se de Deus e decidiu construir um caminho de felicidade separado da paternidade celeste, por orgulho quer construir a própria felicidade, jamais conseguirá, e enquanto ele nega, ele está
separado da paternidade celeste. O egoísmo encarcera-nos o coração, porque, novamente, se Deus é amor, não é? E o egoísmo é a antítese do amor. Os espíritos são claros na codificação. Se a caridade é a mãe de todas as virtudes, o egoísmo é o pai de todos os vícios. Ora, logo, egoísmo e virtudes são incompatíveis. Egoísmo e caridade são incompatíveis. Então, enquanto eu mantenho o meu coração no egoísmo, eu estou separado da paternidade celeste. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo, indébito, buscando afastar-nos da realidade. O vaidoso, como nós dizíamos, né, recebemos o elogio, né, recebemos o estímulo, né, recebemos a admiração, e aí nos achamos superiores. Consideramos que nós não precisamos engendrar esforços para vencer os nossos vícios morais, e aí me acho no direito de exigir, porque sou privilegiado. Logo, eu estou separado da paternidade celeste. Né? A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. E aqui, vejamos que interessante. Olha bem, Emmanuel nos fala de ambição inferior, ambição pelas conquistas do mundo, ambição pelos valores da matéria, ambição pelos desejos sensoriais, pelos desejos da carne, porque a ambição superior, ou seja, o desejar melhorar-se, o querer melhorar-se, o querer estar num patamar emocional, mental, espiritual, numa vida superior, é bem-vindo. Nos leva ao desapego das coisas materiais que cria em nós fantasia destruidora para a realidade de quem nós somos, do estágio em que estamos e do que necessitamos fazer para alcançar a vida abundante que Jesus nos prometeu. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças quando os nossos planos se chocam com os planos divinos, e os planos divinos são diferentes dos nossos. Porque quando a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus, céu de brigadeiro, vida que flui. Mas quando a vontade divina é diferente da nossa, ao invés de nós ajustarmos-nos à vontade divina, nós brigamos com Deus. Nós insistimos na nossa vontade. E quando a nossa vontade não se realiza no tempo em que queremos e como queremos, muitos nos revoltamos, né? A ansiedade fere-nos o ser, porque, lógico, passamos a temer o futuro. E não apenas passamos a temer o futuro. Nós já temos gravado no nosso psiquismo inúmeras vezes o nosso pós-desencarne. Nós temos gravados no nosso psiquismo aonde as nossas más escolhas nos levaram. E a dor e o sofrimento que nós tivemos que encarar. Então nós temos intuição disso. Nós sabemos aonde isso vai nos levar. E é assim que nos mantemos separados da paternidade celeste. Então, Emmanuel continua. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Aqui está o materialismo.
nos sentirmos do corpo, da carne. A lei do pecado, a que Paulo mencionou na epístola aos Romanos. Lá naquela epístola, para completar o meu raciocínio ali de trás, Paulo dizia que ele reconhecia em si a lei do corpo, mas reconhecia em si o ser interior, o ser espiritual. E ele percebia que a lei do corpo e o ser espiritual digladiavam, porque o ser espiritual desejava uma coisa, mas a lei do corpo o influenciava através dos desejos para outra coisa diversa daquela que o ser interior espiritual queria. E ele percebia essa briga, essa luta interna, que vai então se desdobrar na sua fala. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Esse é o efeito do materialismo, de nos sentirmos matéria, de nos sentirmos corpo. Nós damos pouca atenção à vida futura, damos pouca atenção ao que é espiritual. Quando, diante das escolhas, privilegiamos o aqui e o agora em detrimento do amanhã, do futuro. Então, ao invés de renunciarmos e sacrificarmos os vícios e as paixões para construir o amanhã de liberdade espiritual, construir o amanhã no meio dos nossos pares, daqueles que já vivem o evangelho, daqueles que já se conscientizaram da caridade, do amor, da renovação intelecto-moral, do cultivo dos valores da vida superior, nós escolhemos para o aqui e para o agora. Então, na verdade, quando nós escolhemos para o aqui e para o agora, nós renunciamos e sacrificamos a vida futura. E quando nós renunciamos o aqui e o agora, enquanto vícios e paixões decorrentes do egoísmo e do orgulho, nós privilegiamos, elegemos a vida futura. Quando eu falo desapegar, sacrificar, não estou dizendo de desprezar a matéria, porque a matéria nos é necessária. Como o texto nos fala, o que é matéria que está em volta de nós tem o objetivo de nos revelar a nós mesmos, de nos fazer ver o apego, de nos fazer ver o ciúme, a inveja, a vaidade, o orgulho e o egoísmo, não para nos massacrar, mas para nos permitir, identificando-os e aceitando-os, trabalhar para nos libertar deles. E é por isso que nós convivemos com os nossos pares, com egoístas, como nós somos egoístas, com orgulhosos, como nós somos orgulhosos, com vaidosos, como nós somos vaidosos, com covardes, como nós somos covardes, com hipócritas, como nós somos hipócritas, porque, vendo esses reflexos no comportamento alheio, estamos vendo projeções de nós mesmos. Logo, ganho a oportunidade de me melhorar, de fazer também o que Paulo chamou de um bom combate. Lutar contra mim mesmo. Lutar contra os meus demônios internos. Trabalhar para clarear a minha sombra psicológica. De atacar o Satanás, o opositor, à luz que há dentro de mim. De diminuir a influência do que Paulo chamou de lei do pecado. E, consequentemente, diminuir a influência das mentes desencarnadas e das mentes encarnadas que não admitem que eu melhore. Porque isso vai fazê-los sentir-se infelizes. Então, Emmanuel continua.
Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Escolhemos permanecer separados da paternidade celeste. A proposta de quando entramos pelo berço, pela porta do berço, era que saíssemos pela porta do túmulo melhores. Estamos hoje melhores do que há 10 anos atrás? A vaidade que tínhamos há 10 anos atrás é a mesma de hoje, ou nós já a combatemos e ela já diminuiu? O orgulho que tínhamos há 10 anos atrás é o mesmo de hoje, ou nós já o combatemos diminuindo? A maledicência que tínhamos há 10 anos atrás continua a mesma, ou nós já diminuímos tendo-a combatido? Porque se nós não combatemos, se nós continuamos na infeliz postura de responsabilizar o outro, de acusar o outro, de julgar o outro, de trabalhar para que o outro não se melhore e continue no mesmo patamar em que eu estou, eu continuo separado da paternidade celeste. E é por isso que Jesus fala, não é, que aquele que fizer a um dos pequeninos o evangelho, a caridade, o amor, é a ele mesmo que o faz e receberá o cêntuplo, 100 vezes. 100 vezes. Então, muitos de nós entramos no berço, saímos pela porta do túmulo, apartados, separados da paternidade celeste. Continuamos tão ou mais materializados do que quando entramos pela porta do berço. Permitimos que as distrações do mundo, que não são poucas, são muitas, atuassem em nós, nos desviando da rota, que é a rota do autoconhecimento, que é a rota do combate do mal que há em mim, que é a rota do fazer a minha luz brilhar. E desviado da rota, permaneço separado da paternidade celeste. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. É óbvio que não nos faltarão oportunidades. Mesmo a cada dia que acordamos, ainda que continuamos a fazer escolhas que nos mantenham separados da paternidade celeste, o sol continuará trazendo um novo dia. Uma página em branco. E nós vamos continuar escrevendo a nossa história. E vejamos que, neste aspecto, há algo que precisamos aprender com Jesus. Né? Vejamos que os evangelhos nos narram que, desde algum tempo, Jesus havia percebido que o demônio havia entrado no coração de Judas. Então, Jesus já sabia o que Judas ia fazer. Jesus já percebia que os movimentos de Judas não eram mais movimentos que estavam afinizados com a sua proposta do reino de Deus para a vida futura. Não estavam mais. E Jesus começou a fazer alertas. Quando eles estavam reunidos, Jesus fazia alertas. Jesus chamava a atenção. Na Santa Ceia, Jesus deixou isso muito claro, dizendo que aquele que enfiasse a mão com ele no prato seria aquele que o trairia.
Então, quando Judas vem no Horto das Oliveiras trazendo consigo aqueles que prenderiam Jesus, percebam, até o último momento, Jesus deu a ele a oportunidade do arrependimento, da mudança de rota. E nós vamos até o último suspiro no corpo físico, com oportunidades cotidianas de mudança de rota. E mesmo se sairmos pelo túmulo, sem termos mudado a direção infeliz que temos dado às nossas vidas, se assim identificamos, a lei divina nos garante novas oportunidades. Óbvio, claro, que talvez não tão pródigas quanto as que temos agora. Quando temos a nosso favor a saúde do corpo, a saúde mental, a capacidade intelectual, os meios, as ferramentas para estudar, para nos conhecer, as profissões da ciência estão aí, da psicologia, estão aí como auxiliares do espírito imortal. Talvez não tenhamos tão boas condições. Porque, por exemplo, muito provavelmente vamos reencarnar no planeta Terra, mas imaginemos que, por exemplo, reencarnemos numa tribo na Amazônia, ou entre os aborígenes na Austrália, distantes dos recursos tecnológicos, distantes dos recursos psicológicos e da medicina. Percebemos? Nós vamos estar no planeta Terra, mas impedidos de acessar esses recursos. Então, mesmo estando aqui, talvez nós não tenhamos uma condição tão boa quanto a de agora. A vida, portanto, continua. Ela vai continuar nos dando oportunidades. Mas cabe a cada um de nós nos apropriar destas oportunidades para a construção do homem novo, para o surgir do homem renovado, do homem evangelizado, ou como Kardec nomeou o homem de bem. Aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua expressão máxima, da qual Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia. Então, pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. É interessante pensarmos, né, o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte. Por quê? Porque quando desencarnamos, a nossa perspectiva muda, o nosso olhar muda, o nosso ponto de vista muda. Aqui na carne, muitas vezes dizemos assim: eu não quero reencarnar mulher, ou a mulher diz: eu não quero reencarnar homem. Mas desprovidos do corpo físico, e Kardec não deixou esse aspecto de fora da codificação, ele pergunta se o homem tem preferência de reencarnar como homem ou como mulher, e os espíritos superiores respondem para ele que tanto faz. O que determina se vai encarnar como homem ou como mulher é a necessidade de evolução. Então, lá, a escolha é feita pela necessidade de evolução. Então, é a morte que vai renovar ideias, ideais,
conceitos, vai destruir preconceitos, vai nos permitir enxergar o que precisamos fazer para que nós possamos, aí vem a imagem que está aí na nossa tela, né? Que é o símbolo da escada de Jacó, é quando os anjos desciam do céu e tocavam a terra, no movimento constante de ir e vir, para que nós um dia estejamos nesse fluxo. A escada que nos leva ao ápice da evolução e, ao mesmo tempo, voltarmos sempre para aqueles que estão num degrau inferior ao nosso, para auxiliá-los. Porque percebem? Esse é o modus operandi da natureza. Essa é a pedagogia divina. Aqueles que se adiantam trabalham a favor daqueles que ficaram atrasados. Então, na medida em que nós vamos desencarnando, reencarnando, nós vamos nos melhorando. Kardec fala disso em A Gênese, no capítulo 18, quando ele estuda lá a nova geração. Né? E ele vai falar exatamente isso. Vai embora aqui da Terra os espíritos recalcitrantes no mal. Os espíritos que se comprazem no mal, que fomentam, são as mentes criadoras das guerras, da corrupção, da violência. Esses espíritos vão embora. A grande maioria de nós vai desencarnar e vai reencarnar daí a um tempo. Uma condição melhor. Num entendimento melhor. Porque lá do ponto de vista espiritual, renovamos conceitos. Vencemos preconceitos. E aí seremos chamados de volta para os testemunhos, que nós não fizemos antes, para as renúncias, que nós não fizemos antes, para os sacrifícios, que nós não fizemos antes. Desta forma, atestando que agora nós somos de Deus. Porque agora primamos pelo equilíbrio. Primamos pela harmonia interior. Primamos pelo que é belo, pelo que é bom, pelo que é nobre, pelo que é superior. Primamos pelo amor em última instância, cumprindo aquilo que Jesus, na Santa Ceia, quando ele se despedia dos seus discípulos, ele disse: um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nos amando, seremos de Deus. Nos amando uns aos outros, somos de Deus. Amando a nós mesmos, sem os excessos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, somos de Deus. E nos amando, amando os semelhantes, amamos a Deus sobre todas as coisas, atestando que a partir de agora não estamos mais separados da paternidade celestial e estamos prontos para o banquete, forma simbólica que Jesus fala sobre os gozos da alma. Estamos prontos para o banquete que desde sempre está preparado, nos aguardando. Então, nós encerramos aqui as nossas reflexões. Agradecemos ao amigo Mauro pelo convite, né? Esperamos que as reflexões encontrem guarida nas mentes e nos corações de todos nós. Oremos para encerrarmos as reflexões. Amigo Jesus, nossa gratidão. Gratidão porque nesta hora terapêutica, concentrados em nos estudar a partir do texto, podemos nos ver um pouco mais claramente e compreender pelos insights que surgiram a partir dessas reflexões. Onde está, de um lado, o mal que necessitamos combater
de outro o bem que nós necessitamos vitalizar, ampliar. E te rogamos força, Senhor, nesta luta entre trevas e luz que acontece primeiramente dentro de nós, para que possamos fazer com que a luz vença as trevas, o bem vença o mal e, finalmente, estejamos inseridos em um só pastor e um só rebanho. Que assim seja. Nossa gratidão. Tchau, tchau.